E aí, vai assistir agora esse vídeo? Então se inscreva no meu canal, ative as notificações no sininho para que você veja todos os outros vídeos que eu vou postar aqui para a gente conversar. Comente, dê o seu like e compartilhe. Quanto mais gente, mais legal vai ser essa conversa. Beijos! Comecei a ficar muito preocupada nesses tempos de Covid com o problema da nossa imunidade. A gente vive tanto no automático, tão preocupados com nossos objetivos, planejamentos e as defesas do nosso corpo. E as defesas que a gente pode produzir, né, tendo um estado emocional, um estado mental, psíquico mais trabalhado, mais equilibrado, autoconhecimento e sim, buscar pessoas, cientistas, pesquisadores, professores que sacam tudo de todos os componentes, nutrientes para melhorar a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. Por isso, hoje eu vou conversar com ele, o professor Célio Mendes. O tema da nossa live é imunidade, a importância do estado nutricional. Célio Mendes é farmacêutico. Olá, 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 querido. tudo bem aí? É bom falar com você. Que maravilha. Tempão que a gente não se encontra por causa dessa pandemia, né, Célio? Puxa vida, quanta Tudo bem, saudade. estamos enfrentando isso aí, né? Exatamente. Então, como eu estava falando, gente, o Célio ele é farmacêutico, bioquímico, foi pesquisador do Ministério da Saúde, é coordenador do grupo de estudos Helium Povo, é membro, agora quem gosta, as pessoas gostam quando eu falo inglês, vamos lá, é membro da American Association for Advancement in Science e é consultor científico da farmacêutica. Essa live está acontecendo com o apoio da Avian Farmacêutica e toda a parte de Wi-Fi está sendo promovida por Predialnet, são 350 mega e às vezes é um pouco mais. Eu fico muito feliz com isso. E em tempos de Covid, né, é fundamental a gente chamar a atenção das pessoas para essa importância, para que todo mundo saia do automatismo da vida, né, e desperte para as suas defesas físicas, mentais. A gente é constitutivo, né? Eu acho que a gente pode contribuir bastante aí com boas informações, né, e para que chegue muito mais gente para conversar com a gente sobre imunidade. Estamos. Olha, muito feliz de estar aqui com você, Babi. Eu que te acompanho há tantos anos e eu fico assim orgulhoso do nível de comunicação que você faz em todas as mídias. É para a gente realmente um colírio e uma alegria poder estar com você trabalhando aqui hoje. Como é que as pessoas podem começar a pensar sobre a imunidade dos seus corpos, né? A sua imunidade orgânica? Quais os primeiros passos para todo mundo saber como é que está a sua imunidade? Bom, Babi, um exército. Temos que pensar exatamente nesse exército de células especializadas, né? Nós temos dezenas de células específicas para combater bactérias, vírus, células cancerosas, né? Nós que estamos aqui, graças a Deus, saudáveis falando, né? Já tivemos células circulantes com câncer e eliminamos, exatamente a esse exército incrível que nos permite viver num mundo o qual nós chegamos muito depois, porque as bactérias já estavam aqui há milhões de anos. Então, esse sistema imunológico com os granulócitos, os macrófagos, os monócitos e o general linfócito, né, que produz toda uma coordenação através de mensagens químicas, porque essas células elas não funcionam aleatoriamente. Elas são comandadas por peptídeos, substâncias que nós produzimos, que atraem as nossas defesas para os locais onde seja necessário combater um agente invasor. Então, nós convivemos, por exemplo, no corpo humano, nós temos mais bactérias do que células nossas. Então, como nós conseguimos estabelecer essa convivência, né? Nós conseguimos estabelecer essa convivência porque nós temos o nosso exército guardião. E o conhecimento acumulado nos últimos 200 anos sobre o sistema imune nosso já é muito grande. E eu gosto sempre de citar o início de tudo com um cientista alemão, que é o Paul Ehrlich. Foi ele o primeiro a colorir essas células para que pudéssemos ver no microscópio. A partir do final do século XIX, então, para o século XX, nós temos essa explosão de conhecimento sobre as células do sistema imune, e aí já, quando veio a AIDS, nos anos 80, nós nos debruçamos sobre os linfócitos,
que são realmente o controle geral desse exército, Babi. Então, como o vírus da AIDS ele invade o CD4, que é um tipo de linfócito, toda a ciência, então, mergulhou mais ainda sobre o estudo das células derivadas dos linfócitos. E agora, nesse momento do SARS-CoV-2, coronavírus 2, nós temos uma oportunidade fantástica de nos aprofundar no estudo de um irmão do CD4, que é o CD8. O que é o CD8? Simplesmente é a principal célula de defesa do nosso exército que combate os vírus. Então, ele caça vírus no sangue, ele consegue identificar células nossas que já foram infectadas pelo vírus, ele destrói essas células. Enfim, o CD8 agora ele está em foco total. E como nós vamos explicar, Babi? Como nós vamos explicar? Um grupo imenso de pessoas que tem a doença e nem sabe, assintomático. Um outro grupo menor tem sintomas que, felizmente, não agravam. E um grupo menor tem sintomas graves. Ora, a imunologia vai ter que parar tudo. Vamos falar a verdade? O coronavírus 2 está dando um baile em todo mundo. Em imunologista, infectologista, está todo mundo realmente tendo essa dificuldade muito grande para explicar. E agora, Babi, eu tenho uma breaking news para você aqui, que vai ser lançado oficialmente quarta-feira. Nós teremos um congresso europeu de microbiologia clínica e Covid. Esse congresso ele vai apresentar um trabalho que eu tive acesso, assim, por amizade que a gente tem. Esse congresso vai apresentar um trabalho que vai deixar a gente mais confuso ainda sobre essa questão de grupo de risco. Porque grupo de risco, né? Obeso, diabético, hipertenso, tudo bem. Acontece que esse trabalho... idosos, hipertensos, diabéticos, quem tem autoimunes, não é isso? Todo mundo em primeiro momento esse grupo de risco, né? Isso. Só que esse trabalho que vai agora oficializar na quarta-feira, eles fizeram com jovens, somente com jovens, tá? Mais de 300 jovens que foram contaminados pela Covid. O que aconteceu? 26% desenvolveram pneumonia. Então, cadê o grupo de risco? Né? Nós precisamos começar a verificar que isso é muito mais complexo. Felizmente, a notícia boa, porque aqui na nossa live não vamos levar a pânico, como toda a mídia tem feito aí de uma forma intensa. Eu quero lembrar que estresse emocional é um grande inimigo da imunidade. E a gente vê as grandes redes de TV aí massacrando o povo, o pessoal está desesperado. Então, eu acho que até agora, nenhuma grande rede de TV pensou sobre o que estão fazendo. Só estão noticiando. Gente, estresse, abaixa a imunidade. Tá? Então, eu queria deixar só esse detalhe. Mas sobre esse trabalho dos 300 jovens, mais de 300 jovens, ele está sendo publicado agora, dia 24. Esse congresso vai ser online, Babi. Todos os médicos que estiverem assistindo podem acessar, depois eu posso até dar também o link desse evento, e mostra que 26... Depois, eu quero muito que você dê uma continuidade, tanto no seu perfil, né, @professor Célio Mendes, quanto no da Avena Farmacêutica, que é quem nos apoia, e no meu também, que você tiver de novidade, pode mandar aí que a gente vai publicando. Novidade e sempre assim, olha, tem essa questão, mas tem uma solução. A gente está buscando soluções, a gente está buscando prevenções, né? Por isso que a gente queria, eu queria falar sobre imunidade mesmo. Por isso que eu queria falar aqui agora sobre essa questão do grupo de risco, e esse trabalho com os jovens, ele vem realmente alargar muito essa discussão, e porque a gente está vendo muita... É natural, né? Uma busca da vacina, todo o foco, vacina e medicamento. Medicamento para vírus a gente já sabe que não funciona bem. A história toda de antivirais aí que a gente tem, a ciclovir, um monte deles aí, até esse Remdesivir, não é grandes coisas nesse caso, tá? Mas o que acontece? Além de vacina e medicamento, Babi, o que a gente precisa é focar nessa diferença entre pessoas que nem ficam sintomáticas, pessoas que têm a doença leve e pessoas que têm a doença grave. Só vai descobrir isso mergulhando na imunologia. As universidades estão já investindo alguma coisa nisso,
Porém, eu acho que nós precisamos chamar a atenção para uma coisa que foi publicada de agora, 11 de setembro. Vou dar outra break news para você. Um trabalho da Universidade de Yale, é um trabalho gerenciado por duas cientistas fantásticas, Caroline Misorno e a Kiko Iwasaki. Depois eu vou dar os detalhes no meu perfil para vocês acessarem esse trabalho. Bomba, 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 como diz o outro. As mulheres, elas enfrentam o Covid bem mais eficientemente que os homens. Esse trabalho é um trabalho que acabou de ser publicado. 60% das mortes do Covid somos nós, homens. Então, as cientistas já estão fazendo uma avaliação do funcionamento do CD8, das células T, que são mais eficientes nas mulheres, e nós vamos ter que conviver com essa pesquisa e buscar ver como solucionar essas discrepâncias de resposta imune, não só entre os doentes, agora temos essa novidade. Isso é inédito aqui na tua live, estou te falando. Na imunologia, nunca se falou antes em diferença de sexo. É a primeira vez que nós temos uma publicação nesse nível. E eu acho muito importante a gente estar colocando isso aqui agora. Olha, eu acho muito interessante você esteja falando isso, trazendo estudiosos, trazendo teóricos, trazendo quem está pensando sobre isso. Eu vou te falar que, assim, eu estou aqui, né, olhando o que está acontecendo, me protegendo, né, me protegendo com a minha família, tendo super cuidados. E eu tinha percebido isso, que casais que pegam Covid, o homem fica muito pior do que a mulher. Ou às vezes ele vem a óbito e a mulher ainda consegue lá e se recupera, quer dizer, ainda fica viúva. Quer dizer, aí eu falei, gente, será que essa Covid, negócio, por que o homem não luta contra a Covid da mesma forma que a mulher, né? Por que esse organismo não... Mas o que leva a esse... Bom, então a gente já teve duas break news, né? A gente já teve duas break news. O que leva a essa pergunta que eu queria saber, assim, como é que a gente pode, junto a esses estudos que a gente tem que estar acompanhando, claro, porque a coisa está passando, a gente não sabia nada, a gente está tentando saber alguma coisa, a gente já sabe o que não está dando muito certo em termos de tratamento, que não tem só 3 principais sintomas, isso sim, da Covid. Mas como é que uma pessoa que ainda não se ligou que pode melhorar as defesas do próprio corpo, como é que ela pode começar a pensar na sua imunidade? O que a gente tem que prestar atenção? Tem que ver como é que acorda, tem que ver como é que dorme, como é que se sente depois que se alimenta, como é que se sente num exercício físico. Eu acho que, assim, algumas coisas básicas que você pode já, assim, apontar pra gente, de uma pessoa que nunca, sabe, tipo, que já viu lá o seu exame de sangue, viu lá os linfócitos, né? Eu presto muita atenção nisso, né? Porque eu já tive leucopenia, então eu sei que né, os leucócitos, os linfócitos, são todos, assim, amiguinhos que eu tenho que tratar muito bem. Como é que a pessoa pode começar a pensar, a prestar atenção na imunidade dela e a tentar fazer alguma coisa hoje, agora, a partir da nossa live, para melhorar a sua própria imunidade? Bom, primeiro só um detalhe. O leucograma, que é o exame que analisa as células brancas do nosso sangue, ele vai mudar completamente daqui para frente. Ele vai ter que ficar muito mais detalhado, nós vamos ter que avaliar todas essas células que são subsidiárias do linfócito. Agora, sobre o que você falou, como nós podemos reconhecer, né, em que pé está a nossa imunidade? Por exemplo, tem uma coisa muito simples, né? Se você tem pessoas na sua família que têm viroses repetidas, né, com intervalos curtos de tempo, se você tem pessoas que têm infecções repetidas, amidalites, por exemplo, é uma coisa que fica residindo muitas vezes no adolescente, no jovem e no adulto, isso aí já indica que o sistema imune não está funcionando de uma forma eficiente. Agora, com relação a melhorar a imunidade, a gente começa falando sobre o que você brilhantemente colocou. Sono. Não existe boa imunidade sem uma boa qualidade de sono, e isso já está mais que comprovado. Para você ter uma ideia, o meu grande mestre, que é o professor Hélio Pova Filho, né, que nos deixou o planeta em 2014, mas continua nos ajudando muito com a sua força espiritual. O professor Hélio Pova Filho, quando escreveu um livro
Melatonina, o relógio biológico, do qual eu tive a honra de ser coautor desse livro, nós fizemos várias pesquisas naquela época, nos anos início de 2000, e ficou comprovado que durante o sono, Babi, as células da defesa aumentam, principalmente alguns tipos muito importantes para nós. Um deles, aquele que eu falei ainda há pouco, células que matam as outras cancerígenas, e que nós já tivemos, todos nós, circulando no nosso sangue, e que não estamos doentes, graças à defesa desse grupo de células, que o nome é bem sugestivo, né? Natural Killer Cells. Então, os NK cells, que são um tipo de linfócito, aumentam durante o sono, assim como várias outras células da nossa defesa. Então, começa pelo sono. A gente vê hoje, Babi, e isso vai, eu acho que vai para todo mundo que está nos assistindo, independente de ser jovem ou mais velho, é ficar no computador até tarde, né? Isso hoje, às vezes, é uma necessidade, às vezes é um lazer, enfim, seja por que for. É muito ruim nós termos incidência de luz artificial tarde da noite, próximo, principalmente numa proximidade menos que 50 centímetros. Isso foi comprovado por vários cientistas, tá? Como o Russell Reiter, como... Tem que colocar uma régua, né? A gente tem que... Nós temos que evitar ficar com luzes no nosso quarto acesas à noite, né? Nós vamos dormir, não vamos dormir tão tarde, que não é bom, e vamos dormir o máximo possível sem luzes artificiais. Isso, então, é uma coisa muito importante. Outra coisa, além do sono, alimentação e nutrição, que é a base de toda a saúde. E também não seria diferente com a imunidade, né? Nós temos muitos nutrientes importantes que os estudos já... Temos centenas de estudos, né? Por exemplo, vitamina D. A gente vê uma polêmica até hoje com a vitamina D. Eu queria entender a cabeça dessas pessoas que ficam fazendo... Cientistas agora publicaram um trabalho até que veio na Time, por exemplo, e a gente não consegue entender pelo seguinte: gente, por favor, não há mais dúvidas da importância da vitamina D para o funcionamento do sistema imunológico. Daí a dizer que vitamina D cura a Covid é uma loucura. Então, eu entendo que o cientista, às vezes, está preocupado de dizer, de não rebater certas situações, para que isso se torne uma coisa assim, tipo, popular. Mas esqueçam isso. Vamos focar o seguinte: vitamina D é um hormônio. Ela controla mais de 400 genes. O que os genes fazem? Eles ativam a produção de proteínas. E as mensagens químicas que eu falei no início dessa live, essas mensagens químicas que controlam o nosso exército imune, elas são proteínas. São proteínas. E eu posso citar duas delas, que uma vai ativar o macrófago, que é o GCMAF, e a outra vai ativar os neutrófilos, que é o LAF. Essas duas proteínas só são fabricadas mediante o estímulo da vitamina D. Caramba, precisa se dizer mais alguma coisa sobre vitamina D na imunidade? É muito importante. Babi, outra break news. Posso dar uma break news da vitamina D? Posso? Pode. Então, eu vou falar. Quem está assistindo, se for médico, bioquímico ou nutricionista, ele vai entender até melhor, mas eu vou falar. Acaba de ser publicado um trabalho de um grupo de médicos belgas da cidade de Louvain, do Hospital Universitário. Eles acabaram de descobrir o seguinte: como estamos medindo a vitamina D no sangue está errado. Então, esses limites que são muito polêmicos, eu particularmente, minha opinião, 20 nanogramas por mililitro, que é considerado o mínimo normal, vai aqui a minha opinião, seriamente, pouco, baixo, tá? Canadá, 40. Tem cientistas que dizem 60. Tudo bem. Mas 20, pouco. Então, eles fizeram uma avaliação de pessoas com 20, que é o mínimo, e existe uma fração da vitamina D chamada fração livre. Existe uma grande parte dela que circula ligada a proteínas do sangue e uma pequena porção chamada livre, que é em torno de 1%. Então, os cientistas da Bélgica dizem o seguinte: vocês têm que começar a fazer tudo de novo. Não pode medir só a vitamina D total. Tem que medir a livre, tem que estabelecer uma relação entre a livre e a total. E vejam bem o que eles falam.
pequenas variações na livre, você pode estar até normal, tá? Você pode até estar com 30, normal. Mas se você tiver abaixo de 1%, você não está bem. Então, nós temos que agora começar a reescrever toda essa história de avaliação da vitamina D. E eu digo a vocês, com toda tranquilidade, com níveis abaixo. Como? Se eu soubesse, eu já ia pegar o meu exame, que eu fiz exame há pouco tempo, para te falar assim, olha, meu exame deu tanto, eles mediram só, eu vou, depois eu... Se eu soubesse, eu trazia. Agora a gente vai perceber uma mudança rápida, né, nesses conceitos. Quanto que tem que estar a vitamina D, o mínimo? Bom, o mínimo, segundo a própria OMS, 20 nanogramas por mililitro. Eu acho pouco, porque, inclusive, vou citar a Elion Pova de novo. Em termos de saúde, Babi, a gente quer viver com o mínimo. É isso que a gente quer? O mínimo para não ter doença é um absurdo. A vitamina D é um hormônio importantíssimo. Ela, no cérebro, ela vai estimular regeneração nervosa através de fatores como Nervous Growth Factor, que é o NGF, ou como o BDNF também, BDNF, Brain Derived Nervous Growth Factor. Então, esses fatores todos que a vitamina D é fundamental na imunidade, mais ainda. Então, nós precisamos estar atentos. Primeiro, a nossa ingestão alimentar, porque tudo começa com o alimento. Nós estamos ingerindo boas fontes de vitamina D, como ovos, como leites, como peixes, de água fria, por exemplo, né? Nós temos, quando falamos em peixe, pensamos logo em custo, né? Mas nós temos a sardinha, que é um peixe barato, um peixe que tem altas quantidades de vitamina D. Né? Então, você veja bem, nós precisamos estar atentos às fontes de vitamina D, a nossa exposição solar. Babi, eu quero falar uma coisa aqui. Virou uma neurose o sol. O sol é o vilão. As pessoas passam filtro solar para ir no mercado à noite, cara. As pessoas passam filtro solar para ficar dentro de um escritório que já tem uma película protetora que filtra 80%. Nós estamos virando inimigos do sol e vamos pagar um preço disso. A Sociedade Americana de Dermatologia já publicou um trabalho alguns anos atrás, eu tenho esse trabalho lá no meu arquivo do computador, alertando, por favor, não abusem de filtro solar. Você vai à praia, outra história. Caramba, você também não deve ficar um dia inteiro numa praia. Mas se você vai na rua, você vai ali e volta. Gente, vamos maneirar. A gente precisa de sol. A gente precisa de raios ultravioleta. É o ultravioleta que vai transformar a pré-vitamina D em vitamina D3. Tá? Então, realmente, vamos ter atenção com isso. Você quer que eu fale de outros nutrientes ou quer que eu pare agora? Olha, então, só assim... Uma ida aqui rapidinho embaixo no comércio e tal, a pessoa não precisa se cobrir de filtro solar. Se ela vai ficar, ela vai ali no comércio e volta, é até bom que ela pegue uma luz, é isso? Isso. Loucura que virou negócio de filtro solar. 60, 80, 90, 100. Caramba, mete logo uma carapuça de pano e vai pra rua, pô. Não dá, assim não dá, gente. Está exagerado demais. Eu estou te perguntando se você quer que eu fale de mais nutrientes, porque eu falo muito, então eu tenho que parar às vezes para ver se eu não estou assim, tipo, atrapalhando a live. Tá? Eu quero que você fale, sim, claro, de mais nutrientes. Por quê? Porque eu estava percebendo isso, que assim, eu me cuido, né, com ortomolecular, né, com endocrinologista e tal. Eu sou muito interessada, porque como entrevistadora, né, a gente se interessa pelas várias coisas, entrevisto os diversos profissionais, né, das áreas de tudo, do setor da saúde, tudo, do bem-estar, do fitness, tudo. Então, eu já estou sabendo disso. Eu sei da importância de você, em determinados tipos de tratamento, não sair correndo para a farmácia, né, dos alopáticos, né, uma farmácia de rede, farmácia, né, e que a gente pode, em determinadas coisas, a gente pode mandar manipular, porque até seria mais personalizado, né, mais pensado para o teu organismo. De repente, você precisa de uma vitamina D, de acordo com seus exames, por exemplo, de X quantidade de vitamina D, que não é a mesma que eu preciso, que não é a mesma que a minha mãe vai precisar, né? Então, eu acho muito importante, eu queria que você dissesse isso, assim, como é que a farmácia de manipulação, ela contribui para os tratamentos que fortalecem a nossa imunidade. Então, a pessoa pode pensar nisso também, né?
de ir no seu médico e tudo, e pedir, falar, tá, mas esse tratamento que eu vou fazer, eu posso mandar manipular? A não ser que o médico diga assim, não, esse não tem como, né? Esse eu não sei, eu não estou informada. Mas ela pode se informar também através dos seus estudos, pode? Fala desses Bom, nutrientes, esses nutrientes que você vai trazer, isso tudo pode ser manipulado e pode ser ingerido pela gente sob prescrição médica, não é? deixa eu te falar uma coisa. Com relação à suplementação para a imunidade, curiosamente, nós vamos encontrar muito pouca coisa pronta em drogaria. Não sei o porquê. Nos Estados Unidos você tem uma oferta muito grande desse tipo de suplemento. Eu vou citar alguns aqui. Lisina. Vai comprar lisina na drogaria, não existe. Arginina, você pode até comprar em casas também de produtos para exercício físico. Mas você tem uma série de produtos, eu vou citar, porque quando a gente fala da tempestade das citoquinas, que é o que está todo mundo falando, né? Que é o que aparece na síndrome respiratória aguda, e eu até não falei para você, mas gostaria depois de falar, como é que já se imagina que as pessoas mais graves da doença, aonde é que a coisa está falhando? Para você ter uma ideia, o nível de expansão do SARS-CoV-2 no ar, através não só de gotículas como de aerossóis, é absurdo. Então, a coisa começa exatamente aqui, tá? Nariz, olhos. Quando nós temos uma boa dispersão de CD8, células T, em todo esse acesso, nós vamos enfrentar bem esse vírus, tá? Quando ele vai descendo, orofaringe, brônquios, bronquíolos, complica. E aí nós temos a famosa tempestade de citoquinas, que inflama toda essa mucosa, a pessoa não consegue respirar, porque inclusive fica demasiada toda essa mucosa. Então, os nutrientes mais importantes, anti-inflamatórios naturais, são os flavonoides e os carotenoides. Dos flavonoides, eu gostaria de citar um que eu estudei com a minha querida amiga, professora Pamela Maia, do Salk Institute dos Estados Unidos, que nós somos amigos, fizemos até uma troca muito interessante de correspondência uma época, e a professora Pamela falou assim para mim, sério, essa fisetina, que ninguém ouvia falar até a Pamela Maia, que está presente em louro de que a vovó fazia o nosso chá de louro, que está presente em quantidade menor em algumas frutas vermelhas, tá? Mas a maior fonte é o louro, como o quempferol é o caparra. Então dá para são coisas que... comprar isso no mercado, na quitanda, enfim, as Não, folhas de exatamente né? Exatamente para responder. Bom, tomar o quê? Toda noite é bom? Exatamente para responder o que você estava falando. Então, todo esse arsenal maravilhoso de flavonoides, fisetina, quercetina, quempferol, toda essa turma do Mediterrâneo, que quando a gente fala muito de dieta do Mediterrâneo, não é só azeite de oliva e peixe, não. São os flavonoides do Mediterrâneo, que aqui, por exemplo, nas Américas, nós consumimos pouco. Nós quase não consumimos alcaparra, quase não consumimos louro. No Mediterrâneo, todo tempero de carne, peixe vai louro. Então, quer dizer, fisetina, quercetina, isso a gente não encontra em drogaria. Então, não é nenhuma questão assim da farmácia de manipulação, por exemplo, ela ajudar. Na verdade, ela socorre os médicos que trabalham nessa área, porque se não se prevalecer da manipulação, não tem como tomar esses suplementos. Então, um grande número de suplementos que vai ajudar muito na imunidade, infelizmente, a gente não encontra na drogaria. Estou falando isso, embora eu seja consultor da Avena Farmácia, uma farmácia espetacular, mas eu digo assim, por causa da amplitude que nós deveríamos ter acesso a isso, né? E na farmácia, as farmácias de manipulação são muito poucas. Uma rede de drogaria tem brincando 100, 200 lojas, né? Uma farmácia, redes de manipulação. Aqui em Niterói nós temos bastante. Está faltando, já vou falar, está faltando uma venda aqui. Vamos providenciar. Né? Mas se bem que entrega aqui, né? Então eu fico feliz porque eu sou cliente, então eu sei. Eu trouxe justamente para falar da importância da gente. Porque assim, é uma pena não ter tanta disponibilidade dos nutrientes que cuidam bastante da nossa imunidade. É uma pena. Mas a gente está aqui para informar onde tem. Entendeu? E aonde tem? Tem manipulação. Então a gente tem que pedir aos nossos médicos
porque só prescrevendo é que a gente vai, né, vai ter acesso, e vai ter acesso na quantidade, no jeito de tomar, no horário certo do dia, depois de se alimentar ou antes de se alimentar, com farmácia de manipulação. É médico e farmácia de manipulação. Então, assim, eu trouxe você para falar para a gente, porque a gente precisa agora de todas as informações, as mais simples possíveis, para lembrar. Inclusive, eu queria perguntar para você, existe alguma coisa dos tempos antigos, dos tempos da vovó, que é muito bom para a imunidade, e a gente tenha nesses tempos modernos esquecido e não feito, e a gente está dando mole nisso? Você falou do sono. Olha, tá difícil, né? Do tempo da vovó, nós temos muita coisa boa. Eu, por exemplo, você é uma menina nova, eu estou com 64 já, né? Então, assim, do meu tempo, da minha vovó, tem tanta coisa boa que eu estou aqui falando com vocês, né? E nem contraí o sarcófago. Mas, assim, o sono, que a vovó sempre batia, né? Criançada hoje não tem mais horário, tá tudo louco. E antigamente tinha aquele horáriozinho do sono. Certos alimentos que a vovó fazia nunca deixou de ser verdade. Por exemplo, canja de galinha. A pessoa ficava doente, uma gripe que demorava, a minha avó fazia canja de galinha. O que a ciência comprovou? A canja de galinha é uma das maiores fontes de arginina, cara. Então, essa grande quantidade de arginina que uma canja de galinha vai te oferecer, a arginina e a lisina são aminoácidos fundamentais para a produção de anticorpos. Né? Nós temos um outro aminoácido, que é a glutamina, que é o combustível, a gasolina dos linfócitos, que são o nosso general do sistema imune. Como é que o general vai andar no seu tanque se não tiver gasolina, que é a glutamina? Então, nós temos muitos produtos baratos, que o médico pode formular para o seu paciente, o nutrólogo, o nutricionista. Nós temos condições de fazer uma suplementação pró-imune muito boa, usando recursos nutricionais suplementares. Homeopatia também? Outra coisa da vovó. Não, desculpa, outra coisa da vovó, o chá de louro. Quem já tomou chá de louro sabe, é horrível. Minha avó me obrigava, eu pegava muita gripe, eu sou de Petrópolis, a gente pegava muita chuva, garoto novo, eu tinha banda de rock, esse negócio. Então a gente andava de madrugada e sempre pegava aquelas gripes. Quando a gripe durava o segundo dia, vovó chegava com aquele canecão de chá de louro. Babi, no dia seguinte eu estava em pé. Hoje nós estamos vendo que o louro é uma das maiores fontes de flavonoides anti-inflamatórios. Porque a gente tem que entender que o nosso exército de imunidade nos protege, mas quando ele fica muito ativado, ele provoca a famosa tempestade de citoquinas. Daí a gente fica totalmente inflamado. E inflamação, a gente sabe que é o lado ruim do sistema imune. Aliás, queria dar uma notícia, hein? Em relação a breaking news, de que a mulher responde melhor na imunidade e o homem morre mais, essa cientista, Akiko Yazaki, já fez o link de que, por ser mais ativa imunologicamente, a mulher também tem um ladozinho aí negativo, que ela tem mais propensão à doença autoimune, tá? Isso eu esqueci de falar anteriormente. Por isso que a gente tem que se cuidar. Agora, tem aqui uma pergunta aqui da Jussiane Patrícia. Jussiane Patrícia. Mas na farmácia de manipulação, então, é que eu encontro, como é que eu faço para comprar? Você que está assistindo essa live, você fica por aí. A gente vai fazer... Sério, o que você acha da gente dar um break, cortar essa aqui para ela ficar mais curta para o pessoal assistir e fazer a parte 2 agora? O que você acha disso? Porque vai ter mimo para a live, vai ter mimo na segunda parte aí. Eu vou anunciar uma coisa aqui, né? Como é que faz para comprar? Eu tenho o caminho das pedras. Como é que faz para comprar? Estou aqui de volta, estou aqui. Então, vou estar no início da pergunta, né? Isso. Eu vou fazer isso então. Você trouxe o Breaking News, né? A gente terminou falando, vamos dar uma recapitulada aqui. A gente terminou falando de... Eu estava dizendo que a mulher, ela responde melhor imunologicamente, mas a cientista também já fez um link importante de que, historicamente, a mulher tem mais doença autoimune. Então, é um preçozinho, de repente, a se pagar, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Você estava perguntando da Josiane, né? Josiane. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, porque essa live, ela também vai para o YouTube, porque mais gente precisa saber de tudo isso, que é ouro em informação,
que a gente está vendo com o Célio. E ainda tem caixa de perguntas. Com certeza, Estúdio Nani Quirino, vou deixar gravada agora. Eu vou gravar, não vou nem botar título, nada disso não. Vou gravar, vou lançar, tá bom? E a gente vai seguir aí para a segunda parte. E aí, bom, tem uma parte aqui. Doutor Célio Vasco Reis de Souza pergunta: há alguma relação entre herpes e baixa imunidade? A gente vai ficar com essa pergunta para a segunda parte. Você gostou dessa primeira live, essa primeira parte do bate-papo meu com o Célio? Pois é, agora corre no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não estiver me seguindo, me siga no Instagram. Assista a parte 2, que vai ter um presente para você no final. Link na bio, tudo explicado. Corre lá pro meu Insta. Beijos.